Influência de estabilizantes cálcio e zinco na produção de compostos de PVC, sob a orientação da professora e doutora Rosana Antônio. O PVC, ou policloreto de vinila, é um dos termoplásticos mais consumidos hoje no mundo. Foi descoberto lá em 1835 e é um dos plásticos mais versáteis que se tem hoje no mercado. Dentro de casa, podemos ver do piso, desde um laminado de PVC até o teto, como um forro de PVC, a aplicação desse material. Inclusive, é o único plástico utilizado na fabricação de bolsas de sangue. Então, até no mercado médico hospitalar, esse material está presente. E toda essa versatilidade no material deve-se ao fato da resina de PVC permitir a adição de diversos outros compostos químicos que permitem alterar todas as características e muitas propriedades químicas e mecânicas desse material. E como sabemos, os polímeros não são materiais resistentes ao calor, e essa é uma propriedade, uma característica, na verdade, do PVC que também pode ser alterada, modificada através de adição de aditivos. E para melhorar essa característica do PVC, são utilizados os aditivos estabilizantes térmicos. Os estabilizantes térmicos vão atuar aí no polímero, nesse composto de PVC, para melhorar essa característica dele e permitir que ele seja moldado, processado de acordo com a destinação final, a aplicação final desse produto e, inclusive, que ele resista a essa degradação durante toda a sua vida útil. E esses estabilizantes térmicos são justamente o objetivo desse trabalho. Nós vamos avaliar e comparar dois diferentes tipos de estabilizantes térmicos utilizados na produção de composto de PVC. Antes de tudo, vamos primeiramente falar do processo de obtenção da resina de PVC. Então, a resina ela é obtida a partir de 57% de insumos provenientes do sal marinho ou da terra, chamado salgema, de onde, inclusive, é proveniente o cloro da composição do PVC. Os outros 43% da resina é composto pelo eteno, derivado do petróleo. A produção da resina parte de duas etapas. A primeira dela é a eletrólise, como eu disse, que nada mais é do que a reação química que ocorre pela passagem da corrente elétrica por água salgada. A segunda etapa é a síntese do eteno, que primeiro é necessário destilar o petróleo para produzir a nafta leve, e então é realizado o processo de craqueamento catalítico da nafta, que ocorre por ação de catalisadores, que vão acelerando esse processo, ocorre quebra de moléculas grandes em moléculas menores e geram o eteno. Ambos encontram-se na fase gasosa durante a reação, formando o dicloroetano, identificado como EDC na figura. A partir do dicloroetano, a gente obtém o MVC, que é o monômero já do cloreto de vinila. Esses monômeros são submetidos ao processo de polimerização, formando a molécula de PVC, aí sim já é policloreto de vinila, o polímero, que é um pó muito fino, de cor branca e totalmente inerte. Térmica do PVC. Ela ocorre com a liberação de HCl. Então, em 80 graus Celsius, lá na TG, o polímero começa a se conformar e aproximadamente a 95 graus Celsius ele começa a se degradar. Então, esse processo vai acelerando rapidamente com o aumento da temperatura, com essa liberação de HCl, e por isso é necessária a utilização de um estabilizante térmico nesse processo. O estabilizante vai atuar na inibição dessa desidrocloração e não anula esse processo. Então, ela vai fazer com que essas liberações de HCl ocorram mais lentamente e, ao final do processo, tenhamos uma degradação menor.
Para cada tipo de polímero é necessário uma estratégia diferente para a inibição da degradação. De materiais e metodologias utilizadas para a comparação dos estabilizantes feitas aqui nesse trabalho. Foi realizada a produção do composto de PVC. Então, foram realizadas duas produções, cada uma com um estabilizante de cálcio zinco a ser avaliado. A formulação utilizada no composto foi a mesma para ambos os estabilizantes e a proporção de cada ingrediente também foi a mesma em ambos os compostos. O composto de PVC foi fabricado através de um equipamento chamado Turbomixer, que nada mais é do que uma batedeira gigante, como essa da foto, que tem essas pás em aço inox, que diminui a tendência de adesão dos materiais ao equipamento durante o processo. E os materiais são adicionados nesse turbomixer, um a um, numa certa ordem, em temperatura ambiente. Com o próprio atrito da agitação gerada nesse turbomixer, essa mistura alcança em torno de 95 graus Celsius. Nessa temperatura, a resina facilita a absorção do estabilizante e do plastificante no processo, porque a resina vai absorver todos esses ingredientes, vai incorporar todos eles durante essas agitações. Essa mistura fica na forma de pó e então é resfriada a aproximadamente 50 graus Celsius. A maioria dos ingredientes, na verdade, são em forma de pó, inclusive a resina. Só o plastificante, que é líquido, porque o plastificante é um tipo de um óleo, mas devido à quantidade que é adicionada, a mistura final acaba ficando na forma de pó, conhecida como dry blend. Na sequência, essa mistura passa por uma extrusora, onde o material é granulado, ficando igual ao da foto do slide, nesses pellets em cor natural. Na produção do composto de PVC, foi utilizado esse composto para produzir placas para a realização dos ensaios. Então, essas placas foram calandradas, foram conformadas na calandra e, na sequência, foram prensadas, tudo conforme norma, para a realização dos seguintes ensaios. A densidade a 23 graus Celsius, conforme o método sob norma STM-D 792, dureza Shore-D, conforme a norma STM-D 2240, os ensaios mecânicos conforme a STM-D 638 e o ensaio de estabilidade térmica conforme NBR 7041. Então, primeiramente, no ensaio de densidade a 23 graus Celsius, foi avaliada a variação de peso das amostras dentro e fora da imersão, em água deionizada. Os valores especificados aqui são os valores especificados para o composto que é utilizado no isolamento de fios e cabos. Então, vemos que as duas amostras, tanto a de PVC1 utilizada com o estabilizante, tanto a de PVC2 utilizada com o segundo tipo de estabilizante, ficaram dentro da densidade especificada, da densidade esperada para essa aplicação. Também foram realizados alguns ensaios mecânicos com ambos os compostos. O primeiro, dureza Shore-D instantânea, ambos apresentaram resultados parecidos. Com o PVC1 tivemos o resultado de 56,1 e o PVC2, a amostra de PVC2 apresentou 57,6. O mínimo especificado era 42 e o máximo 56. Ambos estiveram bem borderline do resultado máximo, mas nada que influenciasse na processabilidade ou na aplicação do material. Já para a dureza Shore de 5 segundos, tivemos 42,9 na primeira amostra e 44,4 na segunda amostra. O mínimo especificado 35 e máximo 45. Ambos apresentaram valores dentro do especificado. E por último, a tensão e alongamento à ruptura. Então, no ensaio de tensão na ruptura original, ou seja, sem nenhum envelhecimento, a amostra 1 apresentou 17 megapascal, assim como a amostra 2, e o valor mínimo especificado era 15.
Já no alongamento na ruptura original também, foi verificado um alongamento de 250% na primeira amostra e 251% na segunda amostra, e o valor especificado mínimo 190%. Então, ambas as amostras atenderam muito bem ao valor mínimo especificado, ao requisito mínimo para aplicação em fios e cabos. O ensaio mais importante de estabilidade térmica a 200 graus Celsius, onde é possível avaliar e comparar a eficiência do estabilizante nos dois compostos de PVC produzidos. No primeiro, denominado amostra de PVC1, o valor obtido foi de 101 minutos contra 90 minutos mínimo do valor especificado. E na segunda amostra, tivemos 107 minutos, uma performance ainda superior que a primeira amostra e também superior ao valor especificado, que é de mínimo 90 minutos. Então, ambos os materiais apresentaram boa performance nesse ensaio, apresentaram uma boa eficiência na função de estabilidade térmica no composto de PVC, e ambas atendendo ao requisito mínimo exigido para aplicação no produto final. Nos resultados apresentados, ambos os dois estabilizantes foram homologados para essa aplicação como estabilizantes térmicos para 105 graus Celsius ao composto de PVC. Ambos atenderam a todos os requisitos da norma para aplicação em fios e cabos automotivos, e ambos também apresentaram performance similar ao contratipo de referência, que é o que a gente tem especificado, que são os valores apresentados especificado para todos os ensaios. E agradeço a todos pela atenção.